Falar sobre o mecanismo de síntese proteica, a gente lembra três termos importantes, que é a replicação ou duplicação do DNA, a transcrição. A transcrição nada mais é do que a passagem de uma mensagem do tipo de proteína que a célula necessita do DNA para o RNA. E a tradução, que nada mais é do que essa fita de RNA, ela vai traduzir essa mensagem em forma de proteínas. Para falar de síntese, temos que saber um termo importantíssimo, que é chamado de gene. O gene é um segmento de DNA que atua como molde para a produção de uma molécula de RNA. É uma região particular de uma molécula. Esse gene também é responsável pela transmissão das características hereditárias. Por exemplo, a cor dos olhos. A gente tem um gene para a cor dos olhos, seja ele azul, seja ele preto, seja ele castanho claro, castanho escuro, cor do cabelo e assim sucessivamente. É conhecido que apenas uma pequena parcela do DNA ele tem a sua informação transcrita nas moléculas de RNA, que é apenas 3% desse DNA, que ele é chamado de codificante. O restante, os 97% restantes, eles não estão relacionados com a produção de proteína. Então ele é chamado de DNA não codificante ou DNA lixo. Esse DNA lixo não é que ele não sirva para nada, ele não serve especificamente para a produção de proteína. Na síntese proteica, a gente tem a transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, através de uma enzima chamada de RNA polimerase. A gente tem o processamento do RNA, que é o corte dos introns. Introns são regiões intragênicas que não estão relacionados com a produção de proteínas, a codificação das proteínas, e os exons são partes exogênicas. Essas regiões, sim, elas vão estar relacionadas com a produção de proteínas. A tradução, que é a informação do RNA que vai passar por uma sequência de aminoácidos para formar o que a gente necessita, que é a nossa proteína. Então, no RNA mensageiro, cada trinca de base, chamada de códon, corresponde a um aminoácido que é carregado pelo anticódon do RNA transportador até o ribossomo. Essa correspondência se deve ao que a gente chama de código genético. Toda pessoa tem um código genético, ou melhor, o código genético da nossa espécie ela é universal. Então, falando de transcrição, primeiro, uma enzima helicase corta essa fita dupla de DNA mensageiro. Cada fitinha dessa daqui ela pode servir como base para produzir uma molécula de RNA que vai ser levada lá para o citoplasma para produzir a proteína. Aqui a gente tem um pré-RNA. O que é um pré-RNA? O pré-RNA, como o próprio nome já diz, é uma fita que não está preparada ainda para produzir as proteínas. Por quê? Porque ela tem partes codificantes, que são chamadas de exons, e tem partes não codificantes, que são chamadas de introns. Então, nessa fase aqui, a própria célula ele vai se encarregar de cortar esses introns e unir todos os exons, para que a gente possa não ter falhas na produção das proteínas. Então, a gente já viu na aula anterior os tipos de RNA, são três. O RNA mensageiro leva a mensagem do núcleo para o citoplasma. O RNA transportador transporta os aminoácidos que vão atuar na síntese proteica. E o RNA ribossômico ele vai produzir o ribossomo. Código genético. O código genético, pessoal, é um dicionário que toda célula tem, que ela utiliza para traduzir
a linguagem genética e linguagem proteica. Então, cada célula ela tem o seu código genético que ela está programada para nascer, para se desenvolver e até para morrer, né? Que toda célula tem o seu início e tem o seu fim. Então, características do código genético. O código genético ele é universal. Cada códon tem o mesmo significado para a maioria dos seres vivos. Segundo, a redundância. Códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Esse fenômeno também se designa por degeneração ou degenerescência do código genético. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que para codificar um aminoácido, ele pode ter mais de uma sequência de trinca. Não ambiguidade. Um códon codifica apenas um único aminoácido. Por exemplo, se for A, então ele vai codificar apenas um único tipo de aminoácido. Códon de iniciação é o códon AUG, que é chamado de metionina. Ele tem uma dupla função. Ele inicia a leitura do código genético, é o local onde vai se iniciar a produção da proteína, e também ele codifica o aminoácido chamado de metionina. Então, se no início da fita tiver AUG, vai ser o local onde será iniciada a produção da proteína. Se no meio da fita tiver AUG também, ele vai codificar apenas, ou melhor, ele vai estar presente apenas a metionina. Por último, o códon de terminação ou finalização. São 3 sequências de base, o A, o AG e o GA. Nessas 3 bases, ou melhor, nessas 3 sequências, eles têm um códon de finalização, do qual eles vão terminar a produção da proteína. Então, a proteína sempre vai iniciar por AUG e sempre vai findar por UAA, por UAG ou por UGA. Então, são as 3 sequências de códon de terminação. Certo. Aqui a gente tem o nosso código genético. O código genético ele é classificado como degenerado. Por quê? Porque mais de uma sequência ele pode codificar um determinado aminoácido. Por exemplo, a fenilalanina ele pode ser codificado por UU ou por UUC. A leucina eu vou ter 6 sequências específicas que podem codificar a leucina. Então, se aparecer qualquer uma dessas 6 sequências, ele vai codificar a leucina. A metionina, ele tem apenas uma única sequência, AUG, e os códons de finalização, eles não codificam nenhum tipo de aminoácido, eles vão servir apenas só e somente só para finalizar a produção da proteína. Então, a produção da proteína ela vai iniciar pelo códon de iniciação, que é a metionina, específico pela sequência de trinca chamada de AUG, adenina, uracila e guanina. E essa codificação ela vai se findar se tiver qualquer uma dessas 3 sequências de bases nitrogenadas: UAA, UAG e UGA. Se tiver qualquer uma dessas 3, aqui vai ser a região do qual vai se finalizar a produção de proteínas. Por que ela vai finalizar aí, professor? Porque nessas sequências a gente vai ter uma região do qual faz com que ele conclua a produção dessa proteína, né? Ele vai ter um fator chamado fator de liberação, que vai liberar as fitas. Certo. Síntese proteica, também chamada de tradução, aqui vai permitir que a mensagem contida no RNA mensageiro seja descodificada e utilizada para fabricar a proteína. Quando o RNA mensageiro chega ao citoplasma, ele se associa ao ribossomo. Após essa associação,
os RNA transportadores levam os aminoácidos que serão ligados, formando assim a proteína. Então, existe uma sequência lógica. Primeiro, o DNA vai produzir o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser encaminhado para o citoplasma. Ao chegar no citoplasma, ele vai se unir ao ribossomo. E os RNA transportadores vão ser puxados lá para essa região onde tem o RNA mensageiro e onde tem o ribossomo, porque eles vão levar os aminoácidos. E com a fusão de vários aminoácidos, a gente forma uma proteína. Vai acontecer, primeiro, a porção menor do ribossomo vai se associar ao RNA transportador da metionina. Vai haver o encaixe do códon com o anticódon. Depois, a união da subunidade maior do ribossomo com a subunidade menor. É mais ou menos isso que acontece. Ó. Aqui a gente tem a fita. A gente tem o códon de iniciação, A ou G. Então, o RNA transportador que possui a metionina vai ser encaminhado para essa região. Então, aqui é o início do processo de produção de proteína. Olha só, primeiro vem o ribossomo. Aqui a gente teve logo no início o códon de iniciação, A ou G. Então vai vir um RNA transportador com a metionina, que é específico da trinca de base chamada de A ou G, certo? Depois vai vir o segundo RNA transportador, que é específico a essa sequência, o UU. E assim sucessivamente. Esse ribossomo, ele vai começar a deslizar como se fosse em um trilho de um trem sobre a fita de RNA mensageiro, e em cada sequência de trinca dessa, os RNA transportadores vão trazer os aminoácidos específicos a essas sequências. À medida que esse ribossomo vai se deslocando, aqui nessa região superior, os aminoácidos vão se ligando. Olha, a metionina, o outro aminoácido. Ao processo de ligação entre um aminoácido e outro, a gente chama de ligação peptídica. Ao chegar no códon de finalização, que é o AA, o AG, o GA, é o momento do qual vai ser finalizado essa produção dessa proteína. O alongamento ou montagem da fita da proteína, aqui os restantes dos RNA transportadores com os seus aminoácidos vão ser puxados e cada códon do RNA mensageiro vai se ligar ao anticódon do RNA transportador. Isso aqui faz parte do alongamento. Continua até o aparecimento do códon de parada, que vai ser esses três, o AA, o AG ou o GA. A terminação, o códon de terminação, é quando o RNA transportador chega a uma daquelas sequências, o AA, o AG ou o GA. Ao chegar lá, ele vai ser ligado com a proteína que vai ter um fator de liberação. E aí a célula vai saber que naquele momento está finalizada a produção da proteína. Então aqui tem os códons de terminação, o AA, o AG e o GA. Só para finalizar, uma única fita de RNA ele pode servir para produzir várias proteínas. E aí a gente vai ter vários ribossomos ao mesmo tempo. Quando a gente tem vários ribossomos ao mesmo tempo na mesma fita de RNA mensageiro, a gente chama isso aqui de polissomo ou polirribossomo, sendo que cada ribossomo desse ele vai funcionar independentemente dos demais, produzindo as suas proteínas independentes.